Eu fiquei em silêncio por mais de 10 anos, porque o que aconteceu naquela noite não foi um erro, nem um exagero. Foi uma tradição. Eu entrei achando que estava indo a uma festa e saí entendendo como certas pessoas mantêm poder há gerações. Se alguém reconhecer essa história, vai saber exatamente do que estou falando. Meu nome é Helena. O que vivi aconteceu quando eu ainda morava na minha cidade natal. Hoje estou fora do país, e talvez seja só essa distância que me permita falar. Se fosse antes, eu não conseguiria. Não sou criadora de conteúdo, não acompanho canais de terror e nunca gostei de exposição. Sempre fui mais de música, podcasts, coisas que passam e não ficam ecoando na cabeça. Quem insistiu para que eu escrevesse foi minha irmã de consideração, a única pessoa que conhece essa história por completo. Ela sempre disse que guardar isso sozinha estava me corroendo por dentro, mesmo quando eu fingia que estava bem. Talvez estivesse certa. Não escrevi para mais ninguém. Não quero atenção, não quero validação, só preciso que isso exista fora de mim, antes que continue existindo apenas dentro da minha cabeça. Para contar isso, eu preciso começar do início, mesmo sabendo que muita coisa vai ficar de fora. Naquela época, eu namorava um homem que parecia personagem de filme. Vou chamá-lo de Rafael. Ele não era apenas rico, ele vinha de uma família antiga, dessas que carregam dinheiro por gerações, um tipo de riqueza silenciosa, sem ostentação. Não havia fotos em redes sociais, não havia necessidade de provar nada. O pai tinha terras e negócios ligados ao campo, a mãe participava de conselhos financeiros, tios espalhados por setores intocáveis, política, importação, cultura. Cada um ocupava um espaço estratégico. Rafael cresceu fora do Brasil, estudou em colégios que mais pareciam castelos, falava várias línguas e convivia com gente que eu só conhecia de revista. Ele não precisava trabalhar no sentido comum da palavra. Já existia um lugar reservado para ele, uma cadeira esperando. A vida dele era feita de viagens, experiências exclusivas e um conforto que eu não sabia nem nomear. Eu vinha de um mundo completamente diferente, classe média, educação sólida, sem luxos, mas sem privações. Sempre me virei bem, sempre transitei por ambientes mais refinados por estudo e trabalho, nunca por herança. Ainda assim, Rafael se interessou por mim e me puxou para dentro daquele universo. O resultado foi ambíguo. Parte da família me olhava como um erro de cálculo. Outras pessoas me aceitavam porque eu sabia me portar, ouvir mais do que falar, não reagir ao absurdo. Aprendi rápido a escolher roupas neutras, a esconder espanto, a sorrir quando não entendia. Uma vez a mãe dele me disse algo que soou como elogio, mas que hoje entendo como aviso. Disse que o filho tinha sorte, porque não precisava mais firmar alianças estratégicas, que ele podia escolher alguém por gosto. Aquilo me fez sentir especial. Hoje me dá calafrios. Nem sempre era possível fingir que pertencia àquele meio. Ouvi conversas que não pareciam conversas entre mãe e filho, mas entre advogados. Falavam de contratos, proteções, cláusulas ligadas ao relacionamento. Eu não era uma pessoa ali. Eu era um risco a ser administrado. Fingir que não escutava virou um hábito. Eu dizia a mim mesma que aquilo era o preço de amar alguém tão diferente. O problema é que, aos poucos, fui sendo sugada para dentro de um mundo que não tinha nada a ver comigo, mas que me fascinava. E foi nesse ponto, quando o desconforto já dividia espaço com a curiosidade, que tudo começou a desandar. Num fim de semana aparentemente comum, Rafael chegou em casa animado demais. Disse que estava marcado o encontro da família, algo que acontecia a cada poucos anos, uma tradição antiga. Falou como se fosse a coisa mais natural do mundo. Disse que eu iria com ele. E naquele instante, mesmo sem saber por quê, eu senti que aquela decisão mudaria tudo. Depois daquela suposta brincadeira, tudo ganhou um ritmo estranho, como se o lugar respirasse diferente. As luzes ficaram mais baixas, a música mais presente,
e as pessoas pareciam se soltar de um jeito que não combinava com a elegância que tinham minutos antes. Máscaras começaram a circular. Algumas eram simples, outras grotescas. Animais, rostos vazios, formas que escondiam mais do que revelavam. Eu tentava ficar perto de Rafael, mas ele já não parecia preocupado comigo. Estava animado, integrado, confortável demais. Em áreas laterais, vi cenas que me deixaram desconfortável. Apresentações que misturavam encenação e humilhação, tudo tratado como entretenimento. O que mais me marcou foi perceber que não havia câmeras, não havia celulares, não havia registros. Aquilo existia apenas ali, protegido pelo silêncio. Começaram a circular bebidas e substâncias que eu não reconhecia. Pessoas importantes, rostos conhecidos, agiam como se estivessem fora do mundo comum. Eu pensava em ir embora, mas não via saída. Você já percebeu como é assustador estar cercada de gente e ainda assim se sentir completamente sozinha? Eu sentia que algo maior estava prestes a acontecer, algo que justificava todo aquele controle, todo aquele preparo. Em determinado momento, a música cessou, abruptamente. Todos foram direcionados para um espaço central. Um homem mais velho, claramente uma figura de autoridade naquela família, começou a falar em um idioma que eu nunca tinha ouvido. O mais perturbador não era a língua, era o fato de todos responderem como se soubessem exatamente o que dizer. Não havia improviso, era uma liturgia. Um silêncio pesado tomou conta do ambiente. Foi então que trouxeram uma figura simbólica, algo que claramente representava mais do que um simples elemento cênico. As pessoas se curvavam, demonstravam respeito, quase devoção. Eu senti náusea. Meu corpo rejeitava aquilo antes que minha mente conseguisse entender. Não vou entrar em detalhes do que aconteceu a seguir, não por censura, mas porque algumas imagens não precisam ser descritas para serem compreendidas. Basta dizer que ali eu entendi que não se tratava de uma festa, nem de uma tradição inofensiva. Aquilo era um pacto coletivo, sustentado por poder, silêncio e medo, e eu estava no meio. Quando tentei sair, um segurança me disse que ninguém podia deixar o local antes do amanhecer. Disse que era perigoso, que havia forças contrárias rondando a mata. Aquilo soou absurdo, mas o tom sério com que falou me paralisou. Eu estava presa. E foi ali que percebi que precisava fugir, custasse o que custasse. A confusão aumentou. Pessoas se aglomeraram em torno do que restava do ritual. Aproveitei o caos e me afastei. Meu coração batia tão forte que eu achava que todos ouviam. Saí por uma área menos vigiada. Atravessei um trecho de mata sem saber para onde ia. Foi quando vi alguém parado entre as árvores, uma figura jovem, imóvel, observando. Ela me chamou com a mão, sem pressa. Eu segui. Não sei explicar porquê. Ela não parecia ameaçadora, mas também não parecia humana no sentido comum. Apenas me conduziu até onde a mata terminava e apontou para uma pequena vila ao longe. Antes de ir embora, disse algo que ecoa na minha cabeça até hoje. Falou que eles tinham esquecido quem realmente deveria ser adorado. O riso dela foi frio, deslocado, como se viesse de outro lugar. Corri sem olhar para trás. Na vila, uma mulher me escondeu. Disse que se alguém me visse seria devolvida em troca de dinheiro. Esperei o amanhecer. Com a ajuda de alguém que eu nunca tinha mencionado a Rafael, consegui desaparecer. Mudei de nome, de país, de vida. Hoje estou segura, ou pelo menos tão segura quanto é possível depois de ver o que eu vi. Contei essa história porque não quero mais carregar sozinha, e porque talvez, ao ouvir isso, você entenda que nem todo poder é visível e que algumas tradições sobrevivem porque ninguém ousa falar sobre elas. Depois que fugi, minha vida não voltou ao normal, mas ela seguiu. Passei meses vivendo como se estivesse sempre sendo observada. Troquei rotinas, evitei horários previsíveis, mudei minha aparência aos poucos, como quem apaga rastros sem chamar atenção. Com a ajuda da única pessoa que eu nunca mencionei para Rafael, consegui sair do país rapidamente.
Não foi fácil nem barato, mas era necessário. Ao chegar fora, dormi por dias seguidos, como se meu corpo finalmente tivesse permissão para desligar. Aos poucos, reconstruí tudo: documentos novos, trabalho remoto, um círculo social pequeno e cuidadosamente escolhido. Não voltei atrás. Nunca procurei saber o que aconteceu com aquela família, nem com Rafael. Evitei pesquisar nomes, rostos, notícias. Mesmo assim, às vezes reconheço alguém na televisão, em uma manchete, em uma propaganda. Pessoas que parecem inofensivas, respeitáveis. Eu sei o que vi, e sei de onde vem parte do poder que elas exercem. Hoje consigo viver bem, tenho estabilidade, tenho relações verdadeiras. O medo nunca some completamente, mas aprende a ficar quieto. Decidi contar isso porque entendi que o silêncio também alimenta certas coisas. Não espero que acreditem em tudo. Se alguém perguntar, pode dizer que isso é ficção. Não me importa. O que importa é que essa história exista fora de mim, como um alerta. Se você chegou até aqui, escreve nos comentários o que acha que tudo aquilo significava. Quero saber a sua leitura, a sua teoria. Curte o vídeo, se inscreve no canal. Isso ajuda esse tipo de relato a continuar sendo contado. Algumas histórias precisam ser ouvidas, mesmo que incomodem. E agora você também carrega um pouco disso com você.